A oração do jovem. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Salmo 90, verso 14. Este sermão foi extraído do púlpito do Tabernáculo Metropolitano e pregado na manhã de domingo, 7 de junho de 1863, por Charles Randolph Spurgeon. Israel havia padecido em uma longa noite de aflição. Densas eram as trevas enquanto eles habitavam no Egito e desanimador era o brilho trêmulo do ocaso daquele deserto coberto de covas onde estavam sepultados seus familiares. Em meio a tantos milagres de misericórdia, quanta tristeza haveria em um acampamento do qual cada parada foi marcada por muitos sepultamentos, até que a trilha inteira tivesse se transformado em um longo cemitério. Suponho que o índice de mortalidade no acampamento de Israel nunca foi menor do que 50 por dia, ou talvez o triplo disso, para que eles aprendessem por experiência própria aquele versículo do Salmo, aspas, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, fecha aspas. A eles pertencia a marcha fatigante dos homens que peregrinavam à procura das sepulturas, viajavam rumo a uma terra a qual jamais chegariam. Ficavam exaustos com um trabalho cujo resultado somente seus filhos receberiam. Vocês podem facilmente entender como aquelas pessoas apreensivas aguardavam ansiosamente a hora em que o verdadeiro dia de Israel nasceria, quando o breu da meia-noite do Egito e a escuridão do crepúsculo no deserto dariam lugar ao nascer do sol do calmo descanso em Canaã. Mais apropriada do que tudo foi a oração oferecida por Moisés, o homem que representava toda aquela multidão, aspas, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, fecha aspas. Apressa o dia em que chegaremos ao nosso descanso prometido. Mostra com rapidez o tempo em que nos sentaremos debaixo de nossas próprias vinhas e figueiras, aspas, e nos regozijaremos e alegraremos todos os nossos dias, fecha aspas. Essa oração parte dos lábios do irmão distante, cujo percurso acidentado por muitos quilômetros descia ao vale da sombra da morte. Perda após perda ele sofreu, até que, como no caso de Jó, os mensageiros do mal pisaram nos calcanhares uns dos outros. Os sofrimentos deles se renovam cada manhã, e as provações apresentam-se cada anoitecer. Os amigos o abandonaram e provaram ser riachos enganosos. Deus sujeita-o a uma tempestade. Ele não encontra nenhuma pausa na incessante enxurrada de problemas. Contudo, sua esperança não se extingue, e sua fé constante fundamenta-se na promessa de que, aspas, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, fecha aspas. Ele entende que Deus, aspas, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, fecha aspas. Portanto, aguarda a libertação como os guardas anseiam pelo romper da manhã, e seu clamor mais oportuno é, aspas, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, fecha aspas. Levanta a luz do teu rosto sobre nós, mostra a tua maravilhosa benignidade nesta hora de necessidade. Ó, meu Deus, apressa-te em ajudar-me, ser uma ajuda presente em tempos de aflição. Dá-me alívio urgente, para que eu não pereça na terra. Desperta e socorre-me, para que eu regozije e me alegre todos os meus dias. Vejam o leito de enfermidade ao longe. Sejam cautelosos, para que vocês não perturbem por acaso os breves cochilos dessa filha da aflição. Ela se debate dias e noites sem fim, contando os minutos conforme as suas dores e enumerando suas horas como os paroxismos de sua agonia. Daquele leito de sofrimento, onde as muitas enfermidades conspiraram para atormentar o corpo frágil dessa filha da angústia, onde a própria alma se cansou da vida e almeja as asas de uma pomba, penso que esta oração se elevará, aspas, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, fecha aspas. Quando o dia eterno iluminará minha longa noite, quando as sombras
desaparecerão, doce sol de glória. Quando te levantarás, trazendo cura embaixo de tuas asas, eu me satisfarei com a tua semelhança quando acordar. Ó Senhor, apressa aquela hora jubilosa, dá-me libertação imediata do meu leito de fraqueza, para que eu possa cantar de júbilo e me alegrar durante dias eternos. Penso que a oração seria igualmente apropriada se partisse de muitas consciências angustiadas, nas quais a condenação do pecado resolve pesadamente sobre a alma, até deixar os ossos dolosamente atormentados e o espírito devastado. Aquele pobre coração entrega-se à esperança de que um dia Jesus Cristo o consolará e o salvará. Esse coração tem a humilde esperança de que essas feridas não durarão para sempre, mas serão todas curadas pela mão de benignidade, que aquele que solta os laços do Órion libertará um dia o prisioneiro de seu cativeiro. Ó pecador de consciência pesada, se você possa dobrar os joelhos agora e clamar, sacia-me de manhã com a tua benignidade, não me mantenha sempre nesta prisão, não permitas que eu mergulhe para sempre neste lamaçal de abatimento, firma meus pés sobre uma rocha, lava-me das minhas iniquidades, cobre-me com as vestes de salvação e põe um cântico novo em minha boca, para que eu cante de júbilo e me alegre todos os dias de minha vida. Fecha aspas. Parece-me ainda que, sem que eu distorça uma palavra sequer, mesmo de forma mais branda, posso considerar meu texto desta manhã como a oração de um coração jovem, expressando o seu desejo pela presente salvação. Dirijo-me a vocês, moços e moças, que o bom Espírito os faça lembrar de seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirão, não tenho neles prazer. Espero que o anjo do Senhor tenha me dito, corra, fale aquele rapaz, fecha aspas, e que, como a esposa exemplar de Provérbios, eu tenha também uma palavra para as moças. Usarei o texto de duas maneiras. Primeira, como base de meu sermão aos moços. E em segundo lugar, como modelo para vocês se dirigirem a Deus. Entreguem o coração a Cristo. Nesse nosso texto, a voz da sabedoria lembra-nos de que vocês não são puros aos olhos de Deus, mas necessitam de sua benignidade. Desde o início, vocês precisam apresentar-se diante de Deus com o mesmo fundamento daqueles que o buscam na 11ª hora. Aqui não se diz nada sobre mérito, nada referente à inocência natural da mocidade e à beleza do caráter juvenil. Desse modo, vocês não serão adulados e enganados. As Santas Escrituras os guiam corretamente, ditando-lhes uma oração fundamentada no Evangelho, como aquela que Deus se digna a aceitar. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Fecha aspas. Rapazes, apesar de até agora nenhum crime ter manchado o seu caráter, mesmo assim, a salvação de vocês precisa ser a obra da graça reinante, e por vários motivos. A natureza de vocês está no presente momento cheia de pecado e impregnada de iniquidade. Portanto, vocês são objeto da mais justa ira de Deus. Como ele pode se encontrar com o herdeiro da ira em termos de justiça? A santidade de Deus não os tolera. E se vocês fossem feitos herdeiros da glória, isso não seria graça e apenas graça? Se vocês são participantes da herança dos santos na luz, isso deve certamente ser obra do próprio amor. Visto que a natureza de vocês, a parte de suas orações, merece a reprovação de Deus e a sua benignidade que os poupa, e se o Senhor se agrada em renovar o seu coração, será para o louvor da glória de sua graça. Não sejam orgulhosos, não rejeitem esta verdade indubitável. Vocês são forasteiros, estrangeiros, inimigos, nascidos no pecado e moldados na iniquidade, herdeiros da ira por natureza, tanto quanto os outros. Rendam-se à sua força e busquem essa benignidade que é tão necessária a vocês quanto ao vilão de cabelos grisalhos que degenera sua graça, apodrecendo-a com devassidão e luxúria.
Além disso, a consciência de vocês os lembra que sua vida exterior não tem sido como deveria ser. Começamos a pecar muito cedo. Desviamos-nos do caminho enquanto ainda éramos criancinhas, proferindo mentiras desde o útero. Como somos rebeldes! Escolhemos fazer nossa vontade e não nos submetíamos de maneira alguma aos nossos pais. No auge de nossa juventude, achávamos divertido espalhar tições e carregar as brasas ardentes do pecado no peito. Brincávamos com serpentes, encantados com suas escamas azuladas, mas nos esquecíamos do veneno em seus dentes. Longe de nós vangloriar-nos como fariseu, aspas. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, fecha aspas. Mas, ao contrário, que os jovens orem como publicano, aspas. Deus, tem misericórdia de mim, pecador, fecha aspas. Uma criança de 7 anos clamou quando se converteu de seu pecado, aspas. Pode o Senhor ter misericórdia de um grande pecador como eu, que viveu 7 anos sem temê-lo e amá-lo? Fecha aspas. Ah, meus amigos, se aquela criança foi capaz de lamentar, então como deveria ser o arrependimento daqueles que têm 15, 16, 17, 18 ou 20 anos, ou que já chegaram à maturidade? O que vocês dirão, uma vez que viveram tantos anos, desperdiçando seus preciosos dias, mais preciosos que pérolas, negligenciando aqueles anos dourados, desprezando as coisas divinas e continuando a rebelar-se contra Deus? Senhor, tu sabes que apesar de sermos jovens, temos multidões de pecados a confessar. Portanto, rogamos misericórdia, misericórdia, misericórdia de tuas mãos. Lembre-se, amados moços e amigos, de que se forem salvos no raiar da vida, vocês serão exemplos maravilhosos da benignidade preveniente. É a grande benignidade que anula o nosso pecado. Mas quem dirá que não é igualmente grande a benignidade que o previne? Trazer de volta para casa a ovelha que se extraviou, com a lã toda rasgada, com a carne sangrando e os ossos quebrados. É assim que se manifesta o terno cuidado do bom pastor. Mas, recupera a ovelha assim que ela se extraviou, colocá-la no aprisco, protegê-la ali e alimentá-la. Que milhões de benignidades estão resumidas aqui. Arrancar o galho seco do fogo quando está preto e queimado pela chama. Há profundeza de benignidade aqui, mas será que não há também uma imensidão de amor quando a madeira jovem é plantada nos atos do Senhor e floresce como cedro? No entanto, por mais cedo que sejamos salvos, a glória da perfeição já nos abandonou. Mas como é feliz aquele que demora apenas alguns anos em seu estado natural, como se a queda e o nascer do novo andassem de mãos dadas. Não há alma sem mácula ou ruga, mas algumas manchas são máculas das quais o jovem crente é alegremente libertado. Ele nunca teve hábitos de depravação, nem permaneceu no crime. Nunca conheceu a sede devastadora do ébrio, o juramento sinistro do blasfemador nunca lhe cobriu a boca de câncer. Esse filho mais novo não permanece durante muito tempo no país distante. Ele volta antes de ter alimentado os porcos por muito tempo. Ele já esteve enegrido aos olhos de Deus, mas aos olhos dos homens e na percepção liberal dos circunstantes, o jovem crente parece que nunca se desviou do caminho. Aqui está a grande benignidade, a benignidade pela qual o céu deve ser louvado para sempre e sempre. Essa, penso, posso chamar de graça distintiva, com ênfase. Toda eleição distingue e toda graça é discriminadora, mas aquela graça que adota o jovem tão cedo é distintiva em seu mais alto grau. Assim como Gemubate, o jovem filho de Haddad, foi criado na corte do faraó e desmamado no palácio desse rei, há alguns santos que são santificados no útero. Feliz é o moço eleito entre os eleitos, se ele for desmamado nos joelhos da piedade e tratado com carinho no colo da santidade, se seu leito for iluminado com as lâmpadas do santuário, e se seu sono for embalado com o nome de Jesus. Se eu sussurrar uma oração em público por meus filhos, que eles estejam vestidos com pequenos éfodes, como o jovem Samuel,
e educados nos aposentos do templo como o jovem príncipe Joás. Ó, meus queridos jovens e amigos, é benignidade. Benignidade em seu grau distinto e peculiar. Ser salvo desde cedo por causa de sua natureza pecaminosa, por causa do pecado cometido e, mais ainda, por causa do pecado evitado e do distintivo favor concedido. Tenho, porém, outro motivo para me esforçar e fazer uma súplica aos jovens esta manhã, na esperança de que o Espírito de Deus suplique por eles. Noto que a salvação, se ocorrer a vocês, não deve ser apenas benignidade, mas deve ser benignidade por meio da cruz. Deduzo isso no texto, porque o texto deseja que seja uma benignidade satisfatória. E não há benignidade satisfatória a não ser aquela por meio da cruz de Cristo. Muitos pregam a benignidade separadamente da cruz. Muitos dizem que Deus é benigno e, portanto, Ele certamente não os condenará. Mas na agonia da morte e nos terrores da consciência, a benignidade que não faz parte da aliança com Deus não proporciona nenhum alívio à alma. Alguns proclamam uma benignidade que depende do esforço, da bondade ou mérito humano, mas nenhuma alma encontrou nem poderá encontrar satisfação duradoura nessa ilusão. A benignidade concedida por meros atos cerimoniais, a benignidade concedida por rituais externos não passam de um arremedo da sede humana. Assim como o tântalo, que foi ridicularizado pelas águas que recuavam, e é o ritualista que tenta beber onde todo o conforto foge para longe dele. Jovens, a cruz de Cristo tem em si aquilo que pode dar-lhes conforto sólido e gratificante, se vocês puserem sua confiança nela. Ela pode satisfazer esse julgamento, o que é mais lógico do que a grande doutrina da substituição. Deus é tão justo que não poupará o culpado de forma alguma, e essa justiça é totalmente cumprida por aquele que pôs no espaço, no lugar e na posição de seu povo. Aqui está o que satisfará a sua consciência. Sua consciência sabe que Deus os castigará. Essa é uma das verdades que Deus definiu quando fez vocês da maneira como são. Mas quando a sua alma vê Cristo castigado em seu lugar, ele descansa sua cabeça no travesseiro macio. Não há lugar de descanso para a consciência a não ser na cruz. Os sacerdotes podem pregar o que quiserem, e os filósofos podem imaginar o que lhes agradar, mas há na consciência do homem, em sua intranquilidade, uma indicação de que a cruz de Cristo veio certamente de Deus, porque aquela consciência só se tranquilizará quando se esconder nas feridas do crucificado. Nunca mais a consciência os assustará com pensamentos terríveis da ira que virá, se vocês se agarrarem àquela benignidade revelada em Jesus Cristo. Essa também é a satisfação para todos os seus medos. Alguém os persegue hoje como um bando de cães famintos perseguindo o veado? Corram para Cristo e seus medos desaparecerão. O que tem aquele homem a temer se Jesus morreu por ele? Será que ele precisa temer se Cristo está em seu lugar diante do trono eterno e suplicar por ele? Essa também é a satisfação para as suas esperanças. Aquele que aceita Cristo aceita todo o futuro que ele traz. Há também paz, alegria e segurança por todos os anos e por toda a eternidade no mesmo Cristo Jesus que levou seus pecados embora. Oh, eu gostaria, rapaz, eu gostaria, moça, que vocês depositassem sua confiança em Jesus agora, porque nele está a resposta a esta oração. Aspas. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, fecha aspas. Além do mais, eu gostaria ansiosamente de inculcar esse assunto da fé juvenil em vocês, porque vocês têm uma insatisfação até mesmo agora. Não estou falando a verdade quando, ao olhar nos olhos brilhantes dos jovens mais felizes que aqui estão, eu me atrevo a dizer que vocês não estão perfeitamente satisfeitos? Vocês sentem que lhes falta algo. Meu rapaz, seus brinquedos da infância não os satisfazem. Há em você algo mais nobre do que os brinquedos e os divertimentos podem trazer. Rapaz, suas buscas por negócio o abastecem com considerável interesse e divertimento,
mas continua a haver um vazio dolorido. Você sabe que há. E embora o prazer prometa preenchê-lo, você já começou a descobrir que sente uma sede que a água não pode saciar e uma fome que o pão não pode satisfazer. Vocês sabem que é assim. Na noite passada, quando você estava completamente sozinho, quando estava pensando em silêncio, você sentiu que este mundo não lhe bastava. A majestade do anseio misterioso que Deus colocou em você levantou-se e pediu para ser ouvida. Não foi assim? No outro dia, depois que a festa terminou, na qual você se divertiu muito, quando tudo cessou e todos foram embora e você ficou em completo silêncio, será que não sentiu que, mesmo que tivesse essas coisas todos os dias, não se sentiria contente? Você não sabe o que quer, mas deseja algo para preencher seu coração. Olhamos para trás, para os dias da nossa infância, e pensamos que eram mais felizes que os atuais, e às vezes supomos que eles nos satisfaziam. Mas creio que nossos pensamentos imaginam uma grande mentira. Confesso do fundo de minha alma que só me satisfiz depois que aceitei a Cristo. Na infância eu tinha mais infortúnios do que tenho agora. E acrescento, mais fadiga, mais preocupação, mais sofrimento do que tenho hoje. Talvez eu seja o único com esta confissão, mesmo assim, a face sei que é verdade. Desde aquela amada hora em que minha alma se lançou sobre Jesus, tenho encontrado alegria e paz consistentes. Mas antes disso, todas aquelas supostas emoções do início da juventude, toda aquela tranquilidade e alegria imaginárias da infância, não passaram de futilidades e aborrecimentos de espírito. Você sente de fato, se é que conhece alguma coisa a seu respeito, que não está totalmente satisfeito neste momento? Bom, então, vou repetir. Eu gostaria que você aceitasse Jesus porque nele há tudo aquilo que poderá satisfazê-lo completamente. O que vocês podem querer mais para satisfazer seu coração do que amar Jesus? O coração de todos nós anseia por um propósito no qual ele possa se estabelecer. É comum nos rendermos a um propósito indigno que nos trai ou prova ser muito obtuso para acomodar o desejo de nosso coração. Mas se vocês amam Jesus, amarão aquele que merece sua mais ardente afeição, que recompensará amplamente sua mais completa confiança e que nunca a trairá. Vocês dizem que não é apenas seu coração que deseja algo, sua mente também deseja. Minha fé diz que no Evangelho de Cristo há o alimento mais valioso para o cérebro. Antes de conhecer a Cristo, vocês leram, pesquisaram, estudaram e colocaram tudo o que aprenderam em um caos turbulento de confusão inútil. Depois que encontraram Cristo, tudo o que aprendem é colocado no devido lugar. Vocês colocam Cristo como o sol central e então cada ciência e fato começam a girar em torno dele, da mesma forma que os outros planetas viajam em círculo perpétuo em torno do orbe central. Sem Cristo somos ignorantes, mas com ele entendemos a maior de todas as ciências e tudo mais encaixa-se em seu devido lugar. Esta é uma época em que, sem a fé verdadeira em Cristo, a mente dos jovens tem uma peregrinação enfadonha perante ela. Há falsos guias adornando-se com todo tipo de vestimenta, prontos para, em primeiro lugar, fazê-los duvidar das Escrituras, depois suspeitar do todo, depois perder a confiança em Deus e em Cristo e depois duvidar da própria existência e entrar no mundo da fantasia sombrio, onde nada é verdadeiro e onde tudo é mito e ficção. Entrega o coração a Cristo, rapaz, e ele equipará sua mente com âncoras e bons ancoradouros, de modo que quando os ventos tempestuosos do ceticismo varrerem o mar e outros barcos forem a pique, você vença a tempestade e fique cada vez mais protegido. É estranho como as pessoas demoram para se sentir satisfeitas. Olhe para alguns dos ouvintes aqui. Eles diziam que ficariam satisfeitos com dinheiro, e quando ganharam o salário de artífices, eles passaram a ser artífices e não ficaram satisfeitos enquanto não chegaram à posição de chefe de seção. Depois sentiram que só ficariam satisfeitos se cuidassem dos próprios interesses. Cuidaram dos próprios interesses e compraram uma casa na cidade.
mas acharam que só ficariam contentes se adquirisse a área ao redor. Tiveram de fazer mais propaganda e trabalharam mais, e depois começaram a sentir que só teriam sossego quando comprassem uma pequena casa aconchegante no campo. Sim, há alguns aqui que possuem uma casa no campo, belos terrenos e assim por diante, mas só ficarão satisfeitos quando virem os filhos casados, e depois que os filhos casarem, eles também não terão sossego. Pensam que terão, mas não é verdade. Haverá sempre alguma coisa a mais. Aspas. O homem nunca se sente abençoado, mas sempre espera ser abençoado. Há ilhas da felicidade para o marinheiro alcançar, mas se ele não chegar lá, não encontrará nenhum abrigo, mesmo no porto mais seguro de todos. Conhecemos também algumas pessoas que, em vez de buscar riqueza, correm atrás da fama. Foram homenageadas por ter escrito aquele texto brilhante, mas são motivadas pelo espírito de rivalidade a receber mais honra. Precisam escrever melhor. E quando conseguem um pouco de notoriedade na segunda tentativa, sente que agora tem um nome a zelar e precisa que ele seja divulgado e que seu currículo de influência seja ampliado. A verdade é que nem riqueza, nem honra, nem qualquer coisa que se refira ao ser humano mortal jamais será capaz de preencher a alma insaciável e imortal do homem. O coração humano tem uma fome eterna que lhe foi dada. E se vocês pudessem colocar o mundo inteiro em sua boca, ele ainda haveria de querer mais. A sede é tão profunda que, se todos os rios corressem em sua direção, como os rios correm para o mar e ele nunca transborda, ainda assim o coração haveria de querer mais. O homem é verdadeiramente semelhante à sanguessuga, que sempre diz, aspas, quero mais, quero mais, quero mais, fecha aspas. E enquanto a cruz não for dada ao coração insaciável, enquanto Jesus Cristo, que é a plenitude daquele que satisfaz tudo em todos, não for concedido, o coração do homem nunca ficará preenchido. Onde encontraremos um homem satisfeito a não ser na Igreja de Cristo? E é na Igreja de Cristo que eu encontro esse homem. Não meramente no púlpito, onde o sucesso e o cargo poderiam satisfazer, mas sentado humildemente no banco, ouvindo a verdade. Encontro-o sentado no banco, não no meio dos ricos, onde as comodidades deste mundo podem torná-lo uma pessoa satisfeita, mas no meio dos pobres, onde reclamará por causa do frio e da nudez. Eu poderia apontar-lhes hoje o trabalhador que ganha cada bocado do pão, que come com mais suor na testa do que vocês poderiam imaginar, mas ele está satisfeito. Eu poderia apontar-lhes a pobre moça trabalhadora que mal ganha para se manter viva, mas que, nesta casa de Deus, seu coração salta de alegria porque ela se conforma totalmente com sua situação. Eu poderia mostrar-lhe a mulher presa ao leito de enfermidade cujos ossos lhe perfuraram a pele por ter permanecido na cama por tanto tempo, até o ponto de ser obrigada a achá-la macia, mas tudo é-lhe muito difícil por causa de sua fraqueza. No entanto, ela está satisfeita, apesar de conseguir se sustentar apenas com um pouco donativo recebido da igreja. Digo que não temos necessidade de exagerar, forçar ou usar hipérboles. Na Igreja de Cristo que encontramos aqueles que estiveram e ainda estão satisfeitos com a benignidade de Deus. Ora, não seria ótimo que começássemos a vida com satisfação? Algumas pessoas que não a terminam com esse objetivo, elas correm atrás da satisfação até chegar ao leito da morte e não a encontram. Porém, seria ótimo começar a vida com satisfação, não para dizer daqui a algum tempo que estarei satisfeito, mas para estar contente agora. Não para dizer que terei o suficiente quando chegar a tal e tal situação de grande prestígio, mas ter o suficiente agora. Começar com satisfação antes de me lançar a um mundo de problemas. Você pode fazer isso, meu irmão. Você pode fazer isso, minha jovem irmã. Se agora, com sinceridade no coração, você olhar para aquele que está pendurado na cruz ao longe e entregar sua alma aos seus cuidados, orando desta maneira, aspas, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, fecha aspas. Nosso texto dá-me um motivo para comentá-lo por alguns momentos. Ele diz, aspas, sacia-nos de manhã com a tua benignidade,
para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Fecha aspas. Nunca nos alegramos no sentido verdadeiro da palavra. Só possuiremos alegria sólida quando estivermos satisfeitos com a benignidade de Deus. O resto não passa de esforço fútil e fingimento. A realidade só chegará a nós quando a benignidade de Deus visitar nosso coração. Depois disso, que alegria sentiremos. Você diz que o cristão é infeliz. Ó Senhor, você não conhece o cristão. Não precisamos mostrar rostos sorridentes diante de vocês, porque nossa alegria é mais profunda que a sua e não necessita ser exibida com manifestações exageradas. O comerciante pobre coloca todas as suas mercadorias na janela, mas o rico possui depósitos de riquezas até no porão escuro. Seus armazéns estão cheios e ele não exibe nada. Mesmo assim, as águas correm profundas e às vezes continuamos alegres por causa da profundidade de nosso deleite. Você diz que não somos felizes. Senhores, nós não trocaríamos um só momento de nossa alegria por centenas de anos da sua alegria. Ouvimos sua alegria e entendemos que ela é semelhante ao estalar dos espinhos embaixo de uma panela que estalam cada vez mais alto, porque se queimam muito rápido e em breve desaparecem. Mas a nossa alegria é fogo constante. Choramos às vezes, choramos com mais frequência do que deveríamos. Temos liberdade para fazer essa confissão. Porém, não é a nossa religião que nos faz chorar. Choramos porque não vivemos de acordo com ela. Porque, quando vivemos de acordo com ela, temos a companhia de Jesus. Nossos leitos de enfermidade são, em geral, como a soleira da porta do céu, mesmo quando estamos abatidos. Há um doce refrigério em nossa tristeza e uma profunda alegria em nosso sofrimento aparente, do qual não abrimos mão. Deus nos deu esse refrigério e o mundo não pode destruí-lo. Aqueles que amam Jesus Cristo desde cedo têm a melhor esperança de desfrutar os dias mais felizes da vida como cristãos. Eles terão o maior serviço e o serviço a Deus é prazer perfeito. O vigor da juventude os capacitará a fazer mais do que aquelas pessoas que se alistam para o trabalho quando estão senis e decrépitas. A alegria do Senhor é a nossa força. Por outro lado, usar nossa força para Deus é uma fonte de alegria. Moço, se você trabalhar 50 anos a serviço de Deus, certamente se alegrará todos os dias de sua vida. Quanto mais cedo nos convertermos, tendo mais tempo para estudar na faculdade de Cristo, mais profundo será o nosso conhecimento a respeito dele. Teremos mais tempo para comunhão, mais anos para confraternização. Teremos mais oportunidades para provar o poder da oração e mais oportunidades para comprovar a fidelidade de Deus do que teríamos se nos convertêssemos tarde na vida. Aqueles que se convertem tarde são abençoados por receber ajuda para aprender muita coisa, mas aqueles que se convertem cedo certamente os superarão. Quero ser jovem como João, para que eu possa trabalhar anos com amor e, à semelhança dele, ter um relacionamento muito próximo com meu Senhor. Com certeza, aqueles que se convertem cedo podem ter certeza de que serão mais alegres porque nunca terão de pelejar nem lamentar como fazem os que se convertem mais tarde. Seus ossos são firmes, vocês correm sem se fatigar, não caíram como alguns e podem andar sem se cansar. Em geral, o homem de cabelos grisalhos que se converteu aos 60 ou 70 anos sente a lembrança de seus pecados da juventude apegada a si. Em seus momentos de louvor, uma antiga canção lasciva revive em sua memória. Quando se preparar para elevar-se ao céu, se lembrará, de repente, de alguma cena em um covil de depravação que gostaria de esquecer. Mas vocês, salvos pela graça divina, antes de caírem na boca do leão ou sob a pata do urso, certamente terão motivo para alegrar-se a vida inteira. Se eu puder ouvir música celestial na terra, quero começar agora, Senhor. Não escondas a lira e a harpa de meus dedos quando eles tremerem com a idade. Permite que eu use enquanto for jovem. Agora, Senhor, se houver um banquete, não permitas que eu chegue lá no fim da festa.
mas que eu comece a festejar hoje. Se vou casar com Jesus, que não seja quando meus cabelos estiverem grisalhos, mas casar-me agora com Ele. Há melhor tempo para alegrar-se do que hoje. Agora minhas alegrias aumentarão e crescerão, como um rio que se alarga e se aprofunda poderosamente, à medida que seu curso é prolongado. Cantarei de júbilo e me alegrarei em ti todos os meus dias, bom Senhor, se começares agora comigo no alvorecer de meus dias. Não consigo agrupar meus pensamentos esta manhã como desejaria, mas sinto ainda um desejo sincero de disparar a flecha em direção ao alvo e, portanto, um ou dois pensamentos se perderão antes que eu me volte para a oração em si, mas eles serão muito breves. Meus caros jovens e amigos, vocês que têm a minha idade ou são mais moços, eu lhes suplico que peçam para estar satisfeitos com a benignidade de Deus desde cedo, porque poderão morrer precocemente. Foi um sofrimento muito grande esta semana estar à beira do túmulo aberto daquele que foi, infelizmente, cedo demais e, conforme pensamos, arrebatado ao céu. Vocês nunca saberão quantos anos frutíferos terão na vida adulta. Dizemos que nossos anos chegarão a 70, 80, mas para vocês, talvez nem cheguem a tanto. O sol de vocês poderá se pôr enquanto ainda é meio-dia. Deus, muitas vezes, colhe o milho enquanto este está verde, bem antes da chegada do outono. Ele corta seus molhos, aspas, portanto, assim te farei. Prepara-te para te encontrares com o teu Deus, fecha aspas. E por outro lado, se vocês devem viver, em que serviço passarão melhor seus dias que no serviço de Deus? Que função mais feliz, que posição mais abençoada há de ser achado como Samuel, um servo esperando em Deus enquanto ainda necessitava dos cuidados de uma mãe. Lembrem-se de como as tentações os assediaram desde cedo. Vocês não gostariam de proteger seus dias de juventude? E como poderão purificar seus caminhos a não ser vigiando-os cuidadosamente de acordo com a palavra de Deus? Vocês não sabem também que a igreja os quer? Seu sangue, jovem, manterá as veias da igreja em pleno vigor e fortalecerá seus tendões. O amor de Jesus não deveria conquistar vocês? Se ele morreu e derramou seu sangue pelos homens, não merecerá o melhor que eles têm a lhe oferecer? Vocês gostariam de dar uma oferta a Deus somente no fim de seus dias? O que vocês pensam do judeu que levou um boi com muitos anos de vida, depois de tê-lo usado em seus campos, até que estivesse cansado demais para consagrá-lo a Deus? Que sejam oferecidos cordeiros, que sejam oferecidos filhotes do rebanho, que Deus receba os primeiros moles da colheita. Certamente, ele merece algo melhor do que receber sobras do diabo em seu altar santo. Ah, vocês perguntam, aspas, ele me aceitará se eu buscá-lo desde já? Fecha aspas. Ora, vocês receberam mais promessas do que os homens mais velhos. Está escrito que aquele que busca Deus o encontrará. Mas também está especialmente escrito, aspas, os que de madrugada me buscam, me acharão. Fecha aspas. Vocês receberam uma promessa peculiar. Se houvesse alguém que pudesse ser rejeitado, possivelmente não seria o jovem. Se houvesse alguém que Jesus poderia abandonar, não seria você, porque ele recolhe os cordeiros em seu peito. Aspas. Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Fecha aspas. Isso não os deixa animados, apesar de vocês serem jovens? Jesus Cristo ama ver os moços e as moças louvando-o em conjunto. Lemos que os melhores homens santos do Antigo e do Novo Testamento foram aqueles que aceitaram Jesus ainda jovens. A fina flor da igreja dos tempos modernos encontra-se entre aqueles que se converteram cedo. Observe os presbíteros e os pastores das igrejas, e na maioria dos casos os líderes de nosso Israel, são aqueles que, como o jovem Aníbal, foi consagrado pelos pais à grande causa de seu país, foram consagrados pelos pais à grande causa de Sião e aos interesses de Jerusalém. Se vocês são fortes para Deus, notáveis em seu serviço e jubilosos em seus caminhos,
Se entende a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, se deseja entregar-se antes que seus ossos estejam alquebrados e antes que seu espírito se torne completamente impregnado dos hábitos da iniquidade, ofereça então esta oração, aspas, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Fecha aspas. Cada palavra aqui é importante. Isso ensina-nos que a oração precisa ser fervorosa. Suponhamos que eu tenha inspirado alguns dos jovens aqui a sussurrar esta oração a Deus. Será que estou sendo tão inconveniente a ponto de supor que nenhum de vocês o fará? Não haverá alguém que diga, aspas, neste momento, sentado neste banco, eu apresentarei esta súplica ao céu de todo o coração e com a ajuda de Deus e do Espírito Santo? Fecha aspas. A oração começa com um ó. As orações apáticas nunca chegarão ao trono do Senhor. Aquilo que parte friamente do coração de vocês nunca chegará ao coração de Deus. Orações apáticas, sem vida, pedem a Deus que sejam indeferidas. A oração precisa partir de nossa alma. A alma de nossa oração precisa ser a oração de nossa alma. Aspas. Sacia-nos. Fecha aspas. Rapaz, o Senhor deseja abrir a porta àqueles que batem, mas você precisa bater com força. Ele está totalmente preparado para dar àqueles que buscam, mas você precisa pedir ardentemente. O reino do céu sofre violência. Simplesmente agarre-se ao anjo, de nada adiantará. Você precisa lutar com ele. Não durma, não cochile enquanto não encontrar o Salvador. Lembre-se, se você encontrá-lo, cada gota de sangue derramado durante a busca será recompensada. Se em vez de lágrimas você deu o sangue de seu coração e se em vez de suspiros deu os gritos estridentes de um mártir, você será recompensado se encontrar Jesus. Portanto, seja fervoroso. Se não o encontrar, lembre-se, você perecerá e perecerá com uma grande destruição. A ira de Deus cairá para sempre sobre você e o inferno será o seu quinhão. Portanto, da mesma forma que alguém clama pela vida, clame também por benignidade. Lance seu espírito por completo nisso e deixe que esse espírito seja aquecido por um calor resplandecente. Não se contente em ficar ao pé do trono dizendo, aspas, que o Senhor me salve, se for essa a sua vontade. Fecha aspas. Não. Ore assim, aspas, Senhor, não posso aceitar uma negativa. Sacia-me. Salva-me. Fecha aspas. Essa oração certamente será aceita. Repetindo, transforme sua oração em uma oração generosa. Aspas, sacia-nos de manhã. Fecha aspas. Sinto-me alegre por ver entre nossas jovens irmãs um espírito de amor umas pelas outras na aula de catecúmenos, pois quando uma se converte, ela certamente procura outras. Há muitas moças nessa classe que encontraram o Senhor e estão sempre buscando algumas jovens perdidas nas ruas ou algumas moças esperançosas que frequentam a congregação na tentativa de atraí-las para que Jesus seja glorificado. O primeiro dever de uma pessoa convertida é trabalhar pela conversão de outras e certamente sua oração não será prejudicada, rapaz, se quando orar por si mesmo, você colocar o verbo no plural, aspas, sacia-nos, fecha aspas. Ore por seus irmãos e irmãs. Tenho certeza de que somos verdadeiramente culpados nesse assunto. Aqueles que são seus filhos ou descendentes, peço a Deus que todos sejam salvos com a mesma salvação. Alguns de vocês, se sentiriam felizes por pertencer a uma família na qual todos fossem convertidos. Que todos nós possamos dizer o mesmo. Que a lembrança deste texto provoque em vocês e em mim o desejo de orar mais do que já oramos pelos irmãos e irmãs não convertidos. Aspas, sacia-nos, fecha aspas. Se trouxeste o mais velho, Senhor, continua a tua obra, até que o mais novo seja convertido. Se meu irmão pregar a palavra, se minha irmã se alegrar no teu temor, então permite que outras irmãs conheçam e provem teu amor. Vocês, jovens que estão nas lojas, nos armazéns, nas fábricas, façam esta oração e não excluam sequer aqueles que começaram a blasfemar. Mesmo que eles ainda sejam muito jovens, orem por eles.
aspas, sacia-nos com a tua benignidade, fecha aspas. A seguir, esforce-se, caros amigos, para que sua oração seja completamente fundamentada no Evangelho. Aspas, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, fecha aspas. A oração do publicano é um modelo para todos nós. Por mais amáveis ou melhores que sejamos, todos precisamos dizer, aspas, Deus, tem misericórdia de mim, pecador, fecha aspas. Não se apresente com uma piedade hereditária. Não se aproxime do Senhor pelo fato de ter sido batizado por aspersão, ainda bebê. Não se acheguem a Ele para suplicar pela aliança feita por sua mãe. Venham como pecadores sujos, imundos, que não podem contar com ninguém, nem confiar em ninguém, a não ser no mérito de Deus em Cristo Jesus. Que a sua oração seja como a oferecida por um ladrão ou por uma prostituta, aspas, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, fecha aspas. A oração deve ser apresentada agora, imediatamente. O texto diz, aspas, sacia-nos de manhã, fecha aspas. Por que não hoje? Quem dera ela tivesse sido feita anos atrás, mas havia tempo suficiente. Vocês pensaram, há tempo suficiente, mas não há tempo a perder. Relacionem-se agora com Deus e fiquem em paz, aspas. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação, fecha aspas. Peço a Deus que não façamos nossas orações imaginando que foram ouvidas tarde demais. Que ela seja, aspas, sacia-nos de manhã, fecha aspas. O homem que se arrepende verdadeiramente sempre deseja receber perdão na hora. Ele sente que precisará continuar ajoelhado até que Deus lhe estenda seu favor. Preste atenção no que digo. Quando um homem chega realmente a ponto de decidir que precisa ser salvo agora, ou então será tarde demais, é chegado aquele momento crítico e solene que Deus diz, aspas, faça-se contigo como queres, fecha aspas. Preciso deixar este meu humilde sermão com o povo de Deus, para que orem por ele. Às vezes, quando mais desejo suplicar pelos filhos dos homens, meu cérebro se distrai, mas meu coração se aquece. Deus sabe que, se pudesse suplicar pelos jovens, eu o faria mesmo em meio a lágrimas. Temos sentimento solene pelo nosso país. Como ele será feliz se seus filhos e filhas entregarem sua juventude a Deus? Londres será abençoada se os moços em seu trabalho e as moças em suas famílias se tornarem missionários para Cristo. Que felicidade será para eles! Que alegria conhecerão! Que arrebatamento sentirão! Que bênçãos serão em seu lar! Como serão felizes suas famílias? Os pais não convertidos sentirão o poder da santidade por intermédio de suas filhas, e as mães que desprezam a religião não mais a desprezarão porque a veem exemplificada e ilustrada nos filhos. Queremos missionários por toda parte. Esta grande cidade jamais terá a possibilidade de ser a cidade do Senhor, a não ser por ação individual. Precisamos que todos os cristãos trabalhem e, como não podemos recrutar os mais velhos para trabalhar como nós trabalhamos, porque se pregarem como nós pregamos, eles serão como vinho envelhecido. Ansiamos por principiantes cujo ardor reacenderá o fenecente entusiasmo dos mais velhos. Queremos ver mentes jovens chegando com brilho incandescente e com fervor santo para manter o fogo ardendo do altar. Por amor de Jesus Cristo, eu imploro a vocês que estão na flor da idade, apresentem esta súplica enquanto estão sentados aqui nos bancos da igreja. Façam-no agora. É o coração de um irmão que implora o favor. É pelo bem de sua própria alma, que sejam abençoados na terra e que possam ter as alegrias do céu. Há um Deus que ouve as orações. O propiciatório continua aberto. Cristo continua a esperar. Que o Espírito de Deus os conduza agora a apresentar-se a Ele em súplica. Que Ele os induza a dizer estas palavras como um clamor, aspas, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias, fecha aspas.